Deixa eu colocar eles aqui no palco, né? Eles já estão aqui com a gente, né? Aí. Sejam bem-vindos, Luiz e Sheila. Boa noite, Ian. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ian. Boa noite a todos. Uma das coisas que me atraiu, inclusive, para a Igreja Católica, falando para mim, né? É essa questão, inclusive, que vocês citaram, né? Questão do que não tem esse negócio, né? Desse proselitismo que essas seitas praticam, que chega a incomodar. Chega a incomodar. Por causa que é aquela insistência, né? De te obrigar, meio que a não falar a força, mas a gente sabe que é meio que a força, né? A programação é uma máquina de converter pessoas, né? Não é uma coisa voluntária, isso que é bonito, inclusive, da fé católica, que é uma coisa voluntária, né? Não é uma coisa que ninguém vai falar, você tem que ir, que vai se destruir, vai matar, não, a pessoa, ela toma essa consciência, né? E ela vai, né? A coisa... Já estou entrando no tema aqui já, né? Não, mas é assim, é o amor que a Igreja Católica tem à liberdade individual. Então, isso para a gente, assim, foi fantástico a ver que a Igreja ela não fica te cobrando de nada, né? É você e Deus, você tem uma responsabilidade sua como Criador, né? Claro, a Igreja te mostra algumas coisas que você tem que fazer para que você possa se achegar mais ao Criador, mas não tem aquele que na seita tem, né, aquele controle excessivo sobre o comportamento, o que está fazendo, o que você está lendo, o que você está vendo, então... A roupa que está usando. A barba está feita ou não, né? Então, a Igreja Católica segue muito aquele princípio de 2 Coríntios 3,17, que diz que o Senhor é Espírito, né? E onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então, para a gente também foi fantástico descobrir isso. Não sei se é tão bom, depois que a gente sai da seita e a gente vê que é possível, né, ter essa liberdade dentro de uma fé, é uma coisa transformadora, né? É a diferença entre seita e espiritualidade. Você só sabe o que é espiritualidade de verdade quando você está numa religião de verdade. Né? Né, estou aqui avançando, mas na Igreja Católica o que é bacana é que você tem assim, os carismas diferentes, né? Você tem várias ordens, né? Então, se você gosta de uma missa um pouco mais silenciosa, você tem paróquias que tem. Você quer um pouco mais, né, estilo carismática, você tem vários tipos de lemas diferentes, né, de movimentos. E, que nem você, né, você trabalha numa pastoral de rua, a gente já tem um outro carisma, né? Tem pessoas que são mais missionários, tem pessoas que são mais para oração, faz parte de uma pastoral da acolhida, da oração, do luto. Trabalha às vezes com a pastoral da família, tem tanta coisa para fazer diferente que a igreja ela aproveita o teu dom, o teu momento de vida, né, e o teu carisma, né, que você segue, tem uma afinidade mais, né, com algum movimento, mas tudo está em unidade, né, e a liberdade também que você tem, né, por exemplo, a gente costuma ir sempre num local, né, assistir as missas, mas assim, às vezes a gente vai visitar outros domingos e tá tudo certo, o padre não chama a gente no cantinho perguntando por que vocês não vieram domingo passado. Porque o julgamento é individual de cada um, eu vou prestar conta para Deus, né? Aquela conversinha fiada que tinha na seita, como é que você está? Tá Sentimos tudo bem? Sentimos sua falta, né? Você não podia nem na congregação visitar, né? Sempre de bênção, né? Exato. E na Igreja Católica é comum, você vai lá tá tendo festa, esses dias da semana teve lá festa na paróquia Nossa Senhora do Carmo, né? Porque era o dia de Nossa Senhora do Carmo. A gente foi lá, era tríduo, fizeram festa a semana inteira, a gente foi numa missa no meio de semana lá, outro dia a gente foi no Arautos do Evangelho conhecer, aqui na cidade vizinha, e tá tudo certo, né? A gente não deve satisfação para homens, né? Exato. A gente deve para Deus, né? Então, o que as Testemunhas de Jeová consideram como sendo vida espiritual, né? Que é basicamente você trabalhar de graça, né? Então, trabalhar de graça é o que eles chamam de adoração. Então, é você limpar salão, ir para reunião, ir para o trabalho de pregação, participar em manutenção, limpeza, construção, né? Tudo isso aí é o que eles consideram como adoração. Porque lá na seita eles tratam Jesus Cristo como nada, né? Essa que é a verdade. Triste, lamentável esse pecado deles, né? Mas e a gente, quando descobre isso, a gente fica
em choque, né? Como vocês e eu também, muitos ficaram, né? Daí a gente continuou estudando, a gente acabou caindo nos concílios, né, para estudar os primeiros concílios da igreja, e aí a gente descobriu que, na verdade, né, o que as Testemunhas de Jeová falam que é a verdade deles, na verdade é um grande catadão de heresia, né? Então, sim. por exemplo, a gente nunca, na época que estava na Testemunha de Jeová, tinha ouvido falar sobre Ário, sobre o arianismo, né? E o Ário foi o cara aí que defendia que Jesus não era Deus. Na verdade, estão só revivendo uma heresia que já foi combatida lá exatamente no ano 325. Há 1.700 anos atrás, né? Até mês passado a Igreja Católica estava comemorando, né? 1.700 anos do Concílio de Nicéia. Que isso já foi resolvido e eles revivendo isso aí, né? Aí reviveram o arianismo, reviveram o gnosticismo, né? Que fala que você só consegue alcançar a salvação através de um conhecimento secreto ou através de alguém iluminado, olha só, né? Também um pouquinho de aniquilacionismo, acho que é o nome, né? Que diz que as almas dos pecadores são aniquiladas depois da morte, ou seja, que você está dormindo. Morreu, né? A alma é o corpo, morreu, então tá tudo aniquilado junto. Tem um pouco de docetismo também, que é acreditar que Jesus não ressuscitou na carne, que é outra crença Testemunha de Jeová, né? Que Jesus não ressuscitou na carne. Isso é docetismo, né? Até mesmo pegar um pouquinho da doutrina da expiação limitada do calvinismo, né, ao afirmar que Cristo morreu para salvar apenas pessoas determinadas, que no caso eles dizem que é os 144 mil, né, e por aí foi. Né. Então, esse aqui, pessoal, acaba sendo um convite que a gente faz, né, para estudar os concílios. Quais foram as heresias que a igreja combateu ao longo do tempo, né? Principalmente os 7 primeiros, dizem bastante aqui, né? Os 7 primeiros concílios. É bem interessante para ver como que a igreja teve esse cuidado de defender a verdadeira doutrina e defender Nosso Senhor, principalmente, né? Estava ali envolvido com um monte de heresia antiga, se achando os donos da verdade, né? Isso que é melhor. A gente chegava com a Bíblia na casa das pessoas se achando... Não, e o primeiro livro a ser escrito foi 1 Tessalonicenses, em 51 depois de Cristo. E Pentecostes aconteceu em 33. Como é que eles... E o primeiro evangelho escrito foi escrito em 70. Então, como que os primeiros cristãos se viravam sem Bíblia completa? 40 anos e o primeiro evangelho não tinha sido escrito. Aí começou a abrir um monte de janela na nossa cabeça, né? Aí eu falei, não, a realidade deles é uma... A gente ocidentaliza o cristianismo. Quando falam que um cristão foi casto, né? Que quando fala, né? Maria foi casta, é porque a gente olha com um olhar ocidental, porque para um judeu era costume na época ser casto, você fazer um voto de castidade, né? Aí quando você começa a olhar a cultura judaica, você para pensar qual o significado daquela palavra na língua original, naquele grego original. Quando você começa a aprofundar, você fala, nossa, mas que burro, que burra que eu fui. Não sabia de nada. Não, e o próprio, pegando isso nesse gancho, o próprio conceito da Trindade. Sim. A gente imaginava que a Trindade era uma coisa, porque a gente sempre foi doutrinado, né, pelas TJ sobre o que seria a Trindade, que na verdade a gente viu uma confusão com o sabelianismo, eles fazem lá uma... eles fazem um espantalho. E aí a gente foi descobrir qual é a verdadeira doutrina da Santíssima Trindade, né? Que fez todo sentido. E para o pessoal que gosta de Bíblia, fala, não, tem que estar na Bíblia, então tá aqui, né? A gente colocou alguns exemplos dentro do nosso canal, na área de posts lá, a gente colocou um artigo bem detalhado, assim, sobre como encontrar, de uma forma bem didática e direta, como encontrar a Santíssima Trindade na Bíblia. Inclusive tem todos os textos aqui, né? Tá tudo lá, tem um monte. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, né? Tudo na Bíblia você tem aqui que, primeiro, há um e somente um Deus, depois a pessoa do Pai é Deus, a pessoa do Filho é Deus, a pessoa do Espírito Santo é Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas e distinguíveis, então tem todos os textos que comprovam isso. Mas tem a passagem de Santo Agostinho que eu acho que é perfeita, quando ele escreveu, né, sobre a Trindade, no ano 408, tá meio pequenininho aqui, eu vou ler, ó. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são de uma e mesma substância, constituindo uma unidade divina com uma igualdade inseparável, e, portanto, não há 3 deuses, mas um Deus. Embora o Pai tenha gerado o Filho, e, portanto, aquele que é o Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho, mas apenas o Espírito do Pai e do Filho, ele próprio também coigual ao Pai e ao Filho, e pertencerá à unidade da Trindade. Então, essa definição de Santo Agostinho é perfeita. E aí, para nosso espanto,
a gente viu que a Santíssima Trindade, ela era crida pelos primeiros cristãos. Porque existia uma lenda, né? Existe uma lenda até hoje de que não, a Trindade é uma coisa que surgiu no Concílio de Nicéia, no ano de 300. Só que o povo não entende que, assim, no concílio você não chega lá com uma ideia nova e, a partir de agora todo mundo vai acreditar nisso. Não é assim. O concílio, ele serve para você definir coisas que já estão sendo cridas. Mas a gente acreditava que era o quê? Teve o concílio, e no concílio falaram, pessoal, a partir de agora todo mundo acredita na Trindade. Mas era assim, e tem que todo mundo seguir. Mas no salão era isso que falavam, né? Sim, era uma confusão. E fazer um brinde levantando um copo ou tocando um copo no outro. Por isso, depois de orar sobre o assunto, o corpo governante decidiu que não é necessário criar uma regra sobre fazer brindes ou tocar um copo no outro. Quem que está mais próximo do cristianismo? Alguém que escreveu alguma coisa lá no ano 60, no ano 100, aquela pessoa que estava próxima dos apóstolos. Foi mártir, né? Ou alguém que lá em 1800 alguma coisa está dizendo que o que deve ser o cristianismo. É óbvio que quanto mais próximo de Cristo, mais próximo da verdade você vai estar. E aí quando a gente olha, por exemplo, aqui, São Milhão de Sardes, em 180 depois de Cristo, já escrevendo ali que Jesus era o Verbo e que era Deus. Aí o próprio Irineu de Lyon, lá nos anos 140 depois de Cristo, falou também que Jesus, proclamado Deus e Senhor, o Verbo encarnado. Aí depois nós tivemos São Gregório de Neocesareia, no ano 213 depois de Cristo, ou seja, quase um século antes do Concílio de Nicéia. E olha o que São Gregório falou nessa época, né? Há uma trindade perfeita em glória, eternidade e soberania, indivisa e inseparável. Portanto, a mesma trindade permanece para sempre. E daí teve até um outro achado recente aí, que descobriram, nas ruínas de Oxirrinco, no Egito. Então, arqueólogos conseguiram desenterrar um papiro que continha um hino cristão mais antigo encontrado até hoje. Então, é uma música, a música mais antiga que já foi encontrada, que ela é datada do ano 250 depois de Cristo, e adivinhe, o hino é um louvor à Santíssima Trindade. Olha aí. Olha só, enquanto cantamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Que coisa linda. Não, fantástico. E outra, exatamente tudo isso que vocês estão falando, né, da Trindade, da Santíssima Trindade, isso é questão de história também, né? Sim. É a história da humanidade, da igreja como um todo, né? E daí as testemunhas de Jeová, por exemplo, ignoram isso, né? E a história, como que fica? Né? Surgiu lá com o irmão Russell, né? Que eles falam, né? Tá, mas e antes? E antes? Exato, a humanidade não surgiu agora. Então parou ali, eles falam, parou ali em Jesus, né? Na cabeça deles, e começou de novo com o Russell. E esse período gigantesco de tempo, né? Não vale então, fantástico nada, não vale nada para eles, né? E fantástico essa pesquisa que vocês levantaram aí. É isso aí, né? Toda essa história, né, que prova da Santíssima Trindade, das comunidades cristãs primitivas e tudo. Não tem o que negar sobre isso, né? Eles tiram as citações do contexto. Aquelas fontes... Porque a gente foi na fonte também, a gente ficou assustado. Porque assim, né, pessoal, venhamos, né? No momento que esse testemunho de Jeová fala que Jeová é Deus e Jesus é um Deus menor, não, ele é Deus, a gente acredita na divindade dele, ele é o Deus, príncipe da paz, aí pega um Isaías lá para dizer que ele um valor a Jesus. Mas então você tem dois deuses. Pois e aí, como que fica? É politeísmo, é pior do que... Para eles é um horror acreditar na Trindade, né? Então, eles jogam essas citações erradas. Você vai na fonte original, você vai ver que não é aquilo que o escritor queria dizer. E também eles usam algumas pessoas do passado, amigos de Isaac Newton. Na carta, a gente coloca quem que eram esses pessoal, os newtonianos, eles eram maçons. Então, a Torre de Vigia, ela pega pessoas para defender a tese anti-trindade, pegando esse tipo de pessoas. Pessoas que também fizeram suas próprias traduções particulares da Bíblia lá e adulteraram também. Então, quando você vai na fonte primária, que nem eu falei, uma Bíblia antiga, uma Bíblia interlinear, você pega os escritos dos primeiros cristãos, né? Pessoas que eram discípulos dos apóstolos, né? Quando a gente fala ali de Irineu de Lyon,
Ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Quando você fala de Inácio de Antioquia, foi discípulo direto de João, foi contemporâneo dele, foram todos mártires. Então, quando a gente fala, os primeiros cristãos morreram na arena, esses aí ó, que estão escrevendo isso daí tudo. Só que a gente não sabia que existiam esses escritos. Então, quando a gente, né, foi buscar a verdade, a gente chegou nesses autores todos, né? Gente, né? Porque para Testemunho de Jeová, eles têm um grande problema de explicar Apocalipse 22:13, né? Para provar ali que eles falam que Jesus não é o Alfa e o Ômega, e Apocalipse 22:13 deixa claro, dizendo que Jesus é o Alfa e o Ômega, né? Eles falam que é só Jeová. E aí, nessas pesquisas que a gente estava fazendo sobre a Trindade, a gente chegou nesse artigo que eles colocaram aqui, né? Falando assim, será que Apocalipse 22:13 prova que Jesus é o Alfa e o Ômega? Aí eles falam que não. Aí olha só, Ian, a manobra. A manobra, assim, né? Malabarismo. O professor William Barclay escreveu sobre esse trecho. Pelo visto, os fatos não foram escritos seguindo uma ordem. E é muito difícil ter certeza de quem está falando, né? Ali na locução com João. Então, eles estão falando, pode-se concluir que o Alfa e o Ômega se refere a Jeová. É isso que eles falam. Aí eu falei, tá bom, deixa eu ir nessa fonte, porque eles citaram a fonte aqui, ó. Então, o livro era a Revelação de João, volume 2, do William Barclay. Aí eu fiz questão de ir atrás desse livro. Eu achei uma versão em inglês e fiz a tradução. Olha aí. E fiz a Olha tradução. aí, pessoal. Exclusivo, aí, hein, gente? Só. Presta atenção. Realmente, gente, o William Barclay, ele falou que era difícil ter certeza de quem está falando, só que ele não falou que era impossível. Ele falou que era difícil. Mas ele falou que era difícil também quando ele estava comentando sobre Apocalipse 22, 6 a 9. Não 22:13, né? Então ele está falando aqui que muitas vezes é muito difícil ter certeza de quem é o orador real, blá, 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 mas que não era impossível. E ele estava falando isso, a Revelação 22, 6 e 9, na página 223. Quando você vai na página 226, onde ele está fazendo um comentário sobre o Apocalipse 22:13, que é o que as Testemunhas de Jeová estão alegando aqui, aí o Barclay fala que eu sou o Alfa e o Ômega, se refere a Jesus Cristo. Né? Então, ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Então, aqui está o símbolo de que Jesus Cristo tem tudo dentro de si mesmo e não precisa de nada de qualquer outra fonte. Tá entendendo? É o Cristo ressuscitado que anuncia mais uma vez a sua rápida vinda e faz duas grandes reivindicações. Então, ele inclui em si mesmo todos os tempos, pois ele é o primeiro e o último. Então, o Barclay, para começar, né? Você colocar a sua doutrina em cima de o que um professor universitário falou, já estaria errado. Sim. Né? Já seria um absurdo. Mas o que acontece é que esse professor universitário não falou o que eles estão falando que falou. Né? Então, o William Barclay falou, sim, que Jesus é o Alfa e o Ômega. Olha só, mas eles aqui no artigo dá essa distorcida, porque dificilmente a pessoa vai fazer isso aqui, né? Ela vai na fonte ali e vai ver o que... Não vai. Não vai. Não, isso aí é só uma das coisas que vocês trouxeram. Olha aí, gente. É uma só. Então, e eles fazem isso com tudo. É a desonestidade intelectual, né? É uma falsa intelectualidade, né? E o interessante é o seguinte, eu até quero elogiar aqui as Testemunhas de Jeová, né? Fazer um parêntese, porque ainda bem que neste artigo aí, pelo menos eles estão citando alguém verdadeiro, né? Porque vocês já viram que tem uns artigos... Não, tô brincando aqui, gente. Mas olha, falando sério, tem uns artigos que eles colocam lá um cientista, alguém, e não coloca. Não existe a pessoa. Não existe. Não, gente, vezes, é demais. E às vezes coloca assim, enciclopédia tal, mas não coloca o volume, nada, tipo, as enciclopédias são gigantescas, gente. Não, mas no nosso canal, no Short, eu coloquei alguns outros exemplos também, sobre a Páscoa, sobre o Dia das Mães, é um show de horror. O livro, aquele Revelação também, é um show de horror, exatamente. Infelizmente, as pessoas que vivem dentro da Testemunha de Jeová, elas têm a vida espiritual delas arrebentada, tanto quanto dentro, quanto depois que sai. Porque depois que sai, o que mais a gente vê é gente que vira ateu, gente que vira desigrejado, gente que diz que nada mais presta, gente que cria até mesmo a própria igreja, né? Então é bem complicado, porque o que acontece? A pessoa sai da torre, como a Sheila até comentou lá no início, mas ela não sai totalmente. Né? Ela sai acreditando que nada mais é verdade, ela sai meio que levando os óculos, né, os óculos quebrados da torre de vigia,
de como enxergar o mundo, né? E especialmente as religiões. É como aquela mulher que às vezes ela sofre abusos do marido e aí ela termina o relacionamento e ela acha que nenhum homem mais presta, né? Que nenhum homem Sim. serve, vai ficar sozinha, né? E não pode ser assim. Quando a pessoa ela sai da seita e ela identifica que lá é mentira, automaticamente ela tem que considerar que tudo aquilo que ela aprendeu é mentira também. Então ela tem que começar do zero. Ela tem que começar a ver que aquilo que foi ensinado era uma mentira e que então existe uma verdade. A entender que por mais que a gente esteja machucado, né, se a gente sente que precisa buscar a verdade, a gente precisa ter humildade e ver que a gente foi enganado, né, e esvaziar esse copo. Isso. Então esquece tudo aquilo, se abre, né? Eu acho bonito quem faz essa procura, né? E pesquisa, todo mundo que está aqui na live aqui está de parabéns, porque está aqui preocupado em escutar um outro lado da moeda, né? Ver se alguma coisa faz sentido, né? Porque realmente a gente sai com muitas feridas de lá, então a gente muitas pessoas querem uma espiritualidade, querem achar a verdade sobre Deus, sobre Jesus, né? Então tem que esvaziar esse copo, porque se já viu que tem coisa errada lá, qual que é a chance de tudo estar errado? É muito grande. Na verdade, depois que a gente estudou também a vida de Lutero, a gente viu que, basicamente, as igrejas, as denominações protestantes, elas têm uma forte influência também de ideia iluminista, da maçonaria, né? Que a gente viu que essas denominações também estavam ali para atender às necessidades dos seus fundadores, né? Os desejos, interesses políticos. As alianças políticas. As alianças políticas. Então não tinha muito a ver com espiritualidade, nem com Deus. E até uma coisa interessante foi quando a gente começou a acompanhar, por exemplo, os cultos da Igreja Batista. Online, né? A gente não chegou em presencial. Mas a gente olhava para aquilo e a gente via ali, né, não tinha altar, né? É um palco e o pessoal ali cantando. As luzes. As luzes. Eu olhei, parecia mais um show, né, com leitura da Bíblia do que qualquer outra coisa. É porque quando tava... É porque quando estava no início, tinha uma oração e uma pregação, estava bom, né? Aí quando chegava a hora que daí ele mesmo que meio que já fazia algumas coisas esquisitas e daí vinha pro show, a gente, sabe, não se imaginou presencialmente. Não se imaginou ali, né? E aí o que realmente pareceu para a gente é que a Revolução Protestante, na verdade, pareceu para nós uma grande apostasia, né? Porque hoje você vê que são mais de 40 mil denominações, elas diferem entre si em coisas que são fundamentais da fé, né? E elas não conseguem ter unidade entre elas. Cada uma tem a sua própria interpretação da Bíblia, porque foi isso, né? A grande ideia genial do Lutero, né? Que cada um agora pudesse interpretar a Bíblia da forma que queria. E aí foi isso que aconteceu, né? E também o que a gente foi no percurso aprendendo, que aquela ideia inicial de Lutero, né? Que rompeu com a igreja, as pessoas que seguem ele distorceram tudo também do que ele fez. Ah, é verdade. Porque, por exemplo, Lutero ele fez hinos para Maria. Ele era mariano mesmo depois de rompido com a Igreja Católica. E hoje os protestantes, eles têm horror, né? Até 1517, Maria não era consenso, né? Era consenso até entre Lutero. Inclusive, eu até estudei uns tempos atrás que parece que até os luteranos hoje diferem do Lutero. Eu falei, mas os luteranos, gente... E assim, quando as pessoas na época perguntavam para ele se tinha que destruir imagens de santos, ele falava que não, porque conta a história da igreja, né? Diferente do que hoje as pessoas, o protestante, pensam. Então, é totalmente diferente do fundador, né? E quem segue um ramo ou de Armínio, ou dele, ou de Calvino, que são as principais, né, correntes, também hoje divergem em tudo. Ele fala, né, que o protestantismo, na verdade, ali cada um enxerga o que quer na Bíblia, né? Cada um crê no que quer, cada um faz a sua própria interpretação individual e cria a sua igreja de acordo com sua vontade, né? E no final da sua vida, o próprio Lutero aqui, ele reconheceu que isso deu ruim, né? Ele falou assim, olha só o que ele falou, Ian. Isso são cartas, né, publicadas, que quem quiser tá aqui, as fontes, né?
ele falou assim, ó, este não quer o batismo, aquele nega os sacramentos, né, os sacramentos da igreja. Há quem admita outro mundo entre este e o juízo final. Quem ensina que Cristo não é Deus, olha só, né? Uns dizem isso, outros aquilo. Em breve serão tantas as seitas e tantas as religiões quanto são as cabeças. Isso ele já estava profetizando, né? Ó, e ele fala, se o mundo durar mais tempo, será necessário receber de novo os decretos dos concílios, os concílios católicos, a fim de conservar a unidade da fé contra as diversas interpretações da Escritura que por aí correm. Quem que tem autoridade para dizer ou interpretar a Bíblia da forma como tem que ser, ou interpretar a verdade da Bíblia? Porque essa aqui é a grande questão, né? Essas mais de 40 mil denominações que hoje existem, é porque alguém interpretou a Bíblia do jeito dela. Porque ela resolveu interpretar a Bíblia da forma dela. Ela pode falar, eu acho que Maria não é santa porque não está na Bíblia. Eu acho que não existe inferno de fogo porque não está na Bíblia. Mas isso é uma opinião, uma interpretação dela. Quem que tem a autoridade para dizer se é verdade ou não o que está na Bíblia? Esse que é a grande questão, né? E daí a gente falou, mas a gente então precisa estudar os primeiros cristãos. Daí que a gente foi chegar, né, nesse... aí documento. A gente chegou num primeiro documento chamado Didaquê, como a Sheila falou, que ele é também chamado do Catecismo dos 12. E ali, nesse documento, mostra a regra de fé e prática dos discípulos dos apóstolos. Então, olha que legal. Se você fala assim, puxa, em que a minha igreja, em que a minha crença deveria basear? No mínimo, próxima do que os discípulos dos apóstolos faziam. E aí a gente chegou na Didaquê. A Didaquê, olha, foi espetacular, né? É curtinho o livro, pessoal, comprem ou baixem ou leiam. Ele é bem curtinho, é um escrito que ele foi escrito por pessoas que seguiam os apóstolos, ele foi escrito entre o ano 70 e 90, foi bem na época ali que pegou fogo Jerusalém, na época, né, que assim, o cristianismo se espalhou por conta das perseguições, né? E é muito, muito interessante, pessoal, porque lá nesse documento, na Didaquê, você consegue ver o que os discípulos dos apóstolos acreditavam sobre o batismo, o que eles acreditavam sobre a segunda vinda de Cristo. O que eles faziam, né? Exatamente, que eram as instruções dos apóstolos para eles. Como era a vida deles. Tinham pessoas que ficavam escrevendo o que eles estavam aprendendo. Né? Então você vê lá a prática do jejum, você vê a forma de orar o Pai Nosso, você vê a celebração da Eucaristia, você vê que eles se reuniam todos os domingos para realizar a Eucaristia, você vê a confissão do pecado, você vê a questão eclesiástica, né? Tinha que ter ali a hierarquia, você vê a questão da caridade, você vê a questão, inclusive, do aborto, que na Didaquê falava que não devia se matar crianças, né, e não fazer aborto. Então, assim, é espetacular. E daí, quando a gente leu a Didaquê pela primeira vez, a gente falou, meu Deus, isso aqui é a cara da Igreja Católica. A gente tomou um susto. A gente... E aí... Combate, né? Não, e como a gente já era vacinado de ficar vendo... fonte adulterada, a gente falou, não, vamos ver se isso aqui não é adulterado também, né? Porque a gente falou, não, essa Didaquê foi montagem de alguém, né? Não é possível, né? E aí, depois daqui, a gente chegou também na patrística, né? Que são o compilado dos escritos dos líderes cristãos dos primeiros séculos. E ali é muito rico, porque a gente consegue ver como que era a adoração dos primeiros cristãos, como que a igreja se desenvolveu, né? Como que as comunidades, por exemplo, se reuniam para fazer Eucaristia, para fazer oração, como é que eram as regras de fé e prática, né? Como que eles faziam as suas reuniões comunitárias, as regras de moral, as práticas litúrgicas, as regras para a vida comunitária, tudo coisas que eram passadas dos apóstolos diretamente para os discípulos, e que na igreja é tudo igual, é igual hoje, entendeu? Então a gente caiu, por exemplo, nos escritos de Santo Inácio de Antioquia, lá no ano 110, né? Inácio de Antioquia foi discípulo direto do apóstolo João, e ele escreveu, né, no ano 110, o seguinte, ó, onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo, onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Ano 110 depois de Cristo. Né? Ele escreveu isso aos Ismeniotas. Carta aos Ismeniotas 8:2. E ele falou, quem respeita o bispo é respeitado por Deus. Quem faz algo às ocultas, o bispo, serve ao diabo. Mostrando a hierarquia eclesial, né? Já... Quando o pessoal fala, foi depois de Nicéia, foi Constantino que mudou a igreja. Não, já existia uma hierarquia, até porque no próprio livro de Atos já mostra uma hierarquia, né? Ali já fala que o nome foi dado em Antioquia, cristãos pela primeira vez foram chamados, né? Então você já começa a pegar
aqui, Inácio Choqui, ele é justamente dessa igreja que é formada, que está narrado no livro de Atos, né? Acho que é capítulo 11 ou é 16, que eles são chamados de cristãos pela primeira vez. Então, você começa a ver que aquele, né, autor de Atos, de Filipenses, fala, né, inclusive fala de Clemente. Aí, alguém já leu o que Clemente escreveu, que está na Bíblia, tá? Também tem carta dele, né? Ele foi papa, né? Também foi um dos primeiros papas. Aí Inácio de Antioquia também fala lá, já profetizando sobre a testemunha de Jeová. Olha, ele falou lá, ó, eles se afastam da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo. Ano 110, pessoal, entendeu? Isso aqui é como se a pessoa falasse assim, Jesus morreu, e aí João morreu, no ano 100. A partir dali acabou o cristianismo? Né? Acabou. E voltou com a testemunha de Jeová, né? E o cristianismo era isso aqui. Era o jejum, era a oração, era a Igreja Católica, né? Aí, Santo Ireneu de Lyon, também, no livro Contra as Heresias, no ano 180 depois de Cristo, logo depois ali de Santo Inácio, né? Então, ele comentando, ó, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. Olha só, os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja, transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto, depois dele coube o episcopado a Clemente. Que Clemente também está na Bíblia, né? Lino e Clemente estão citados na Bíblia. O terceiro e o quarto papa, segundo e quarto papa, não sei. Quarto, não me lembro. Terceiro. Quarto, porque Pedro é o primeiro, Lino, daí vem Anacleto, né? Mas enfim, Santo Inácio já cita a Igreja Católica no ano 110, Ireneu de Lyon já fala que a igreja foi constituída por Pedro e Paulo, né? Então, e aí você vai também nas catacumbas dos primeiros cristãos, os mártires, né? Sim. E ali você tem uma riqueza também de informações de como que eles levavam a vida lá, né? Como que eles professavam a sua fé, como era a adoração. E por surpresa, você vai na catacumba, o que você vê? Imagens, né? Tá aqui, ó, o Jonas na baleia, Nossa Senhora com Jesus Cristo, né? Pedro e Paulo. Olha o Alfa e o Ômega aqui, tá vendo? Nem precisava do William Barclay. Você tem aqui já. Aqui, nas igrejas, né, Ian? Tudo tem, né? No altar, o Alfa e o Ômega tá Jesus. Ó, do século III, né, a imagem de Jesus já identificado como Alfa e Ômega, né? Olha que coisa linda. A própria prova da crucificação de Jesus. Né? Então, assim, pessoal, tem uma riqueza de detalhes, né? Esses padres apostólicos trazem, eles são mártires, né? Eles morrem defendendo a fé cristã, que nos acrescenta. Então, não é que substitui a Bíblia, porque não se contradiz ao Novo Testamento, nem ao Antigo Testamento, eles acrescentam, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando Jesus, ele é ressuscitado, e antes dele ascender aos céus, ele ficou 40 dias com os apóstolos dando instruções, né? Não é possível escrever tudo o que Jesus fez, falou e disse, né? Quando são escritos os evangelhos, né? O primeiro evangelho foi escrito no ano 70, por Marcos, que nem conheceu Jesus. Outro golpe, né? A gente achava que todos os evangelistas conheceram Jesus, né? Tem outro. Como é que as pessoas sabem que foi Marcos que escreveu Marcos? Porque não tem lugar nenhum. Se não for pela tradição da igreja dizer que foi Marcos, não sabe. A mesma coisa João, a mesma coisa Mateus. Pois é. A ordem, né, que tá na Bíblia também, né? Eles acham que do nada apareceu ali, né? E que foi escrito primeiro os evangelhos, né? Eles pegaram os evangelhos e saíram pregando. Sim. Não. Primeira carta foi de Paulo, né? Eles ficaram 40 anos falando de Jesus sem nenhum evangelho escrito. E isso aqui é interessante, porque esses escritos aqui, né, dos primeiros cristãos, também é uma prova, porque como é que o cristianismo se desenvolveu sem ter a Bíblia fechada como a gente tem hoje, né? Porque a Bíblia só foi fechada depois do ano 380 e alguma coisa, né? Então, como é que o cristianismo sobreviveu, né? Porque não tinha Bíblia, como? Né? Como é que a gente também conseguiu identificar algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, que os primeiros cristãos também oravam para os mortos, né? E isso também não deveria se estranhar, porque o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 1, 16 a 18, né, mostra ele orando por Onesíforo. Mas quando você vai nas catacumbas, por exemplo... Que já estava morto, né? Que já estava morto. Mas quando você vai nas catacumbas de São Sebastião, você vê também, né, escritos ali, Pedro e Paulo, né, rogai por nós, né, orações, pedidos de intercessão por Pedro e Paulo, né, século II. Sim.
É a história contando, né, gente? As pessoas podem, às vezes, falar assim, eu não concordo com o que a igreja fala. Isso é uma outra coisa. Agora, a pessoa dizer que a igreja atual, ela não sucedeu dos apóstolos, isso é uma mentira, né? Porque... Não tem como, tem as provas, né? exatamente. É Não tem incontestável você falar que a igreja, ela veio dos apóstolos, que veio de Jesus. Isso não se discute. Se a pessoa não concorda com o que a igreja interpreta, aí já é um problema da pessoa, né? E daí é um outro caso que depois a gente pode comentar. Mas as provas de que a igreja veio dos apóstolos e que o que a igreja acredita, ela acredita desde sempre, como a gente está vendo aqui, por exemplo, né, oração para os mortos, ter as imagens e tudo mais, isso é incontestável. Uhum. Né? E até mesmo na como, catacumba de Priscila também, né, que ali é do século II, foi ali onde foi enterrado muitos mártires do século II até o século IV, né? Então tem um monte de provas como esse aqui, né? Outra oração implorando pelo querido Ágape, né? Então peço a vocês, irmãos, que orem aqui quando vierem, né? Pelo Ágape. Então você vê, né? Oração para os mortos. Aí você vai nas catacumbas e você vê o quê? Um monte de imagens. Uhum. Se a pessoa colocar no Google lá, arte paleocristã, catacumbas de Roma, né? Você vai começar a ver, porque como os cristãos eles eram perseguidos, né? Eles tinham que se esconder, né? Para continuar sobrevivendo como igreja, né? Como comunidade. Então eles iam para as catacumbas, porque os romanos eles não tinham costume de visitar cemitério. Então lá era um lugar que eles acabavam ficando, né? Ali adorando. Até o dia de hoje existe. Se você for lá em Roma, você vai ver esses ícones, né? Todos dos primeiros cristãos. Quando a gente vai para o livro de Atos, a gente vê claramente, né, que os apóstolos, quando eles pregavam o evangelho, onde eles chegavam, eles constituíam igrejas e ordenavam os bispos, né? E por sua vez, esses bispos estabeleciam ali a estrutura do magistério, né? A gente vê alguns exemplos, né? Você vê ali em Atos 20, que constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus. Você vê ali em Atos 14, que designavam presbíteros, né, em cada igreja. Você vê em Atos 6, que os apóstolos escolhem diáconos para ajudar com as necessidades práticas da igreja. Você vê que ali em Atos 1, do 15 ao 26, o próprio Pedro propõe a escolha de um novo apóstolo para substituir Judas. Né? Em Atos 14, Tito, Paulo e Barnabé nomeam presbíteros em cada igreja, né? E Paulo instrui Tito a fazer a mesma coisa em Creta. Ou seja, a gente já vê também que, além das crenças, já tinha uma estrutura eclesial, já tinha uma estrutura hierárquica pela igreja que os apóstolos estavam deixando onde eles iam. Né? E isso está registrado na Bíblia, inclusive, né? A Bíblia, não só não na Bíblia. Eles não podem, eu fico besta, como que eles falam que ainda não, que tá, porque tá ali, né? É impressionante. O primeiro escrito do Novo Testamento foi a carta de 1 Tessalonicenses, que Paulo escreveu em 51 depois de Cristo. Pentecostes foi em 83, então nós temos uma lacuna de 20 anos que não teve escrito nenhum do Novo Testamento. Quando Paulo vai escrever, o primeiro versículo que ele escreve, gente, ele fala assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses reunidas em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós, graça e paz. Já tem uma estrutura, né, de igreja. Não, e isso começou na Bíblia com os apóstolos que a gente vê, e depois continua lá com os primeiros cristãos. Né? Então eu vou trazer mais algumas fontes aqui da patrística que mostram como que era essa estrutura eclesial e hierárquica. Né? Então, por exemplo, Clemente, né, que é citado na Bíblia, lá em Filipenses 4 e 3, que foi colaborador de Paulo, ele conheceu os apóstolos em pessoa, pessoal. Né? Ele conheceu os apóstolos, colaborador de Paulo. E ele fala na sua primeira carta de Clemente 44, dos versículos 1 a 2, que foi uma carta que ele escreveu aos Coríntios, ele falou: também os apóstolos sabiam por nosso Senhor Jesus Cristo que haveria o que acontece hoje. Haveria contestações a respeito da dignidade episcopal. Então, o próprio Jesus havia alertado para os apóstolos que, no final dos tempos, ou a partir da morte dele, ia acontecer contestações a respeito dos bispos e dos sucessores dos apóstolos. Isso Clemente já dizendo
lá no ano 92 depois de Cristo. Olha aí. Né? Sim, Coisa... e outra, essa estrutura, se a gente for ver, é a mesma até hoje, né? Não mudou nada, né? Isso é que é o... como que eu posso dizer? Um milagre, né? Como se é um milagre vivo, né? Por causa que, desde aquela época, gente, é incrível isso. Se você for estudar, vocês vão ver que é uma coisa incrível, de fato. Outra coisa que chamou a atenção da gente foi isso, que quando a gente for ler a patrística, daí a gente vê o Justino, né, de Roma, né, Justino Marte, em 150, escrever, ele ali, contando para o imperador como era uma reunião entre os cristãos, ele faz uma definição do que é a missa hoje, né, ele fala, que ele tem toda a descrição ali, que o sacerdote, né, ele vai ler um salmo, uma leitura do profeta, né, é exatamente a ordem, até o ósculo da paz, né, que a gente dá na missa, né, a paz de Cristo para o irmão do lado, antes da comunhão, ele narra exatamente a Eucaristia, tudo como é até hoje. Aqui faltou falar um ponto importante também de Clemente, que ele falando que Jesus Cristo já alertando que as pessoas iam ter, né, problemas aí com os bispos, então os apóstolos preocupados, né, e oferecendo instruções no sentido de que, após a morte deles, outros homens comprovados lhes sucedessem em seu ministério, né, a sucessão apostólica, né. Quando a gente vê de novo lá Inácio de Antioquia, como a gente falou, né, lá do ano 100 depois de Cristo, então Inácio foi o terceiro bispo em Antioquia, foi nomeado pelo apóstolo Pedro, e também foi discípulo direto do apóstolo João. Então, olha só o que ele falou, né, aos Efésios. Ele falou, tenhamos cuidado para não nos colocarmos em oposição ao bispo, a fim de que possamos estar sujeitos a Deus. Então, ele já falou que, para você estar sujeito a Deus, teria que estar em sujeição ao bispo. Ele fala aos Efésios no capítulo 6, né, devemos olhar para o bispo assim como faríamos com o próprio Senhor. Né? A lei australianos, no capítulo 3, né, ele falou, além destes, não há igreja, né? Aquela igreja que tem a sucessão dos presbíteros e tudo mais, a nomeação, né? E depois aos filadelfos ele falou, pois todos os que são de Deus estão com o bispo. Então está mais do que claro, né, de que para os primeiros cristãos ali, o que definiria a igreja verdadeira, não necessariamente a interpretação da Bíblia, mas essa estrutura, essa tradição, esse passar de bastão que existiria através da sucessão apostólica, né? Quando a gente pega, de novo, Inácio de Antioquia, né, que foi nomeado por Pedro, discípulo direto do apóstolo João, e Inácio de Antioquia fala, da mesma forma que todos reverenciem os diáconos como uma nomeação de Jesus Cristo, e o bispo como Jesus Cristo, que é filho do Pai, e os presbíteros como o sinédrio de Deus e a Assembleia dos Apóstolos. Além destes, não há igreja. Então, Santo Inácio deixa aqui claro, você pode até não concordar, mas Santo Inácio aqui deixa claro que a instituição do magistério era um projeto divino para a igreja. Tá claro. Tem um detalhe, né, também, que assim, como eu falei, né, a cronologia que foi escrita no Novo Testamento. O primeiro evangelho de Marcos foi escrito em 70. Aí depois é Lucas, acho que depois, né? É Lucas ou é Mateus? Mateus. Aí depois vem Lucas. Lucas também não conheceu Jesus. Ele vai ter com Maria, ele vai pessoalmente conversar com Maria. Tanto é que ele é o evangelista mais mariano que tem, porque ele realmente se senta ao lado de Maria para escrever. Aí você tem João. Aí João, quando ele lê tudo o evangelho que os outros três escreveram, ele vai fazer a parte dele, porque o que ele conta é a existência pré-humana de Jesus, né? Então, ele vê que os outros não fizeram isso. Então, ele vai escrever, porque ele viu que estava faltando. E ele escreve. O último versículo deles, pessoal, leia lá no Evangelho de João. Ele diz que se ele fosse ter que escrever tudo aquilo que Jesus fez e falou, os livros não conteriam tudo. Ou seja, ele resumiu, porque é impossível você escrever tudo, né? Isso ele falando do tempo que ele conviveu com Jesus, 3 anos, né? Aí a gente vê que depois que Jesus, né, morreu, foi ressuscitado, até ele ascendeu aos céus, aqueles 40 dias, ele esteve com eles, ensinando e passando instruções. Isso aí não foi escrito na Bíblia, né? Estava com eles, que daí eles passam para os outros. E se a gente vê, não tem nada de extraordinário nisso. Os judeus já faziam isso, né? Eles tinham a tradição oral deles, daí se perdiam, daí eles escreviam, daí perdiam, daí recuperavam o oral para escrever de novo.
fazia parte, né? Os povos, as culturas antigas, era assim, né? Eram tradições orais que passavam, né? O importante é você ter uma unidade, né? A gente vê que os protestantes, em 500 anos, alegam seguir as solas escrituras, em 500 anos já virou 30, 40 mil denominações. Aí, vocês sabem que uma coisa, vocês falaram de batismo aí? Uma coisa, quando eu cheguei, inclusive, na Igreja Católica, o padre, ele me perguntou, Padre Wellington, né? Querido padre, um abraço para ele. Ele me perguntou aonde eu tinha sido batizado. Quando eu falei, ele pegou e falou assim, não, então você tem que batizar de novo. Por causa que... Não, ele até pegou e falou, não, até algum... Aí ele até me deu um livrinho, ele falou, essas igrejas aqui, inclusive, o interessante é que até algumas protestantes reconhecem, sim. Né? Aí ele falou, não, mas testemunha de Jeová, não, tá? Ele me explicou lá, né? Mas resumindo tudo, porque eles não reconhecem a Santíssima Trindade, né? Exatamente. Mas é engraçado, né? É uma curiosidade só, né? E lá na Judaqui tem lá a fórmula que os primeiros discípulos apóstolos faziam o batismo, né? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando a gente não foi batizado com a fórmula que Jesus ensinou, gente. Exatamente. A Testemunha de Jeová fala que segue Cristo, mas nem batiza as pessoas da forma como o próprio Cristo ensinou. Né? Então, a Igreja Católica, é claro, se você é batista, é de uma religião que foi batizado do jeito que Jesus ensinou, ok, é válido, aí você vai crismar, você vai fazer as outros sacramentos, mas o batismo não faz de novo mais. E agora, pegando esse ponto que a Sheila tinha falado sobre Justino Mártir, que escreveu lá nos anos 150 depois de Cristo, é bem interessante, Ian, porque o que acontece? Lá no ano 150, Justino ele escreveu para o imperador Antonino Pio em defesa dos cristãos. E ele estava comentando que ele estava defendendo a fé cristã, né, para refutar as calúnias que estavam acontecendo. E ele falou para o imperador o seguinte: olha, imperador, né, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 2, né, depois que Jesus deixou o Espírito Santo, e depois que ele foi ressuscitado, e antes de ascender aos céus, ele deixou algumas instruções para nós. Né? Ele fala aqui, Jesus nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para o vosso exame. E que doutrinas eram essas? Né? E aí Justino retrata, Ian, basicamente a missa católica. Ou seja, no ano 150, Justino falou, olha, as instruções que Jesus deixou para os apóstolos incluem isso aqui, a forma de você fazer a liturgia da missa. Uhum. E também está em conformidade com a própria Bíblia, né? E quando você pega lá, deixa eu ver qual que é o texto que é Atos, 1 Coríntios 14, também foi uma carta de Paulo às igrejas escrita antes do primeiro evangelho, né? 1 Coríntios 14, 26, ele fala, em suma, que dizer, irmãos, quando vos reunis, quem dentre vós tem um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso em línguas, uma interpretação a fazer, que isso se faça de modo a edificar. Né? Hoje na igreja a gente tem o salmo, né? Então é uma liturgia muito próxima ao que os judeus tinham nas sinagogas, né? Porque então nas sinagogas que eles tinham, né? Eles abrem uma palavra dos profetas, tem o salmo, né? E tem uma palavra, né? Uma homilia, uma pregação a respeito, né? A Igreja Católica ela mantém, né? Exatamente a mesma estrutura, né? De reunião, né? É um absurdo, né? Você olha aqui a descrição de... Como eles conservaram ao longo, né, de 2000 anos, né? Tudo. Isso pra gente foi espantoso. Foi, meu Deus do céu, no ano de 150 a missa descrita ali. Tudo. Né? Aí quando a gente estava lendo a patrística, a gente pensou, nossa, como é que a gente nunca viu isso, né, lá no salão? Aí eu fui procurar. Sim. Eles até citam, às vezes, alguma coisa, Eusébio de Cesareia, mas quando eles querem defender alguma coisa para eles. Então, quando eles querem... quando convém, né? Coisas tiradas de contexto, né? Quando eles querem defender, por exemplo, assim, por que o Evangelho de Marcos, como é que a gente sabe que foi Marcos que escreveu? Ele não vai falar do concílio. Eles vão falar que Eusébio de Cesareia cita isso. Aí ele cita um padre apostólico, porque Eusébio de Cesareia foi um historiador. Aí, quando eles querem provar alguma coisa, eles citam o Justino de Roma. Mas aí, quando o Justino fala da Eucaristia, eles não falam de Justino. Não fala. Aí, o que convém para eles, né, eles tiram. Mas, assim, os calvinistas também fazem isso. O que interessa de Santo Agostinho, eles conservam. Agora, quando ele é muito católico, daí eles... vão tirando fora.
E aí seguimos. Quando a gente vai também continuando estudando ali a vida dos primeiros cristãos, a gente vê também o consenso sobre Maria, né? Que é outra coisa que é muito forte na Igreja Católica, né? Então, lá no século III, a gente encontrou lá a primeira oração dos primeiros cristãos, né? A Subtum Praesidium, rezada para Nossa Senhora, né? Lá no século III. É a mais antiga oração que se tem para Nossa Senhora, que se tem relato, né? Que se tem prova, né? Então, nessa oração falava: voamos para a tua proteção, ó Santa Mãe de Deus. Não despreze nossas petições e nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos. Ó gloriosíssima e santíssima Virgem. Amém. Né? E daí, lá em Lucas, quando Nossa Senhora falou, né, que desde sempre, né, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, realmente é isso que acontece, né? Então, você tem o século III, você tem a devoção mariana no século III, século IV, século V, século VII, e assim por diante, né? E sempre retratado através das imagens, né, como um sinal de lembrança de Nossa Senhora. Então, assim, quanto mais próximo do cristianismo você vai, mais próximo da Igreja Católica você chega. No ano 39 depois de Cristo, então Pedro usou esse local aqui, né, que é na cidade de Antáquia, para congregar ali com os primeiros cristãos de Antioquia. Então já era uma prova também que o cristianismo primitivo não tinha esse negócio de ficar adorando Deus em casa, ou através de live do YouTube, ou através de qualquer outra coisa, né? Os cristãos, eles se reuniam. Tá aqui, né? Esse é o local que Pedro se reunia com os primeiros cristãos lá em 39 depois de Cristo. Aí tem também lá a comunidade que São Paulo estabeleceu no ano 49 depois de Cristo, né, que é a de Tessalonicenses. Hoje tem uma igreja lá, que é uma igreja católica ortodoxa grega, mais uma prova, né? Você não pode ser cristão sozinho, né? E quando a maior fake news, né? Dizer que você acredita em Deus, mas vai adorar de casa, né? Você quer fazer parte do exército, mas não quer comparecer ao quartel, né? Uhum. Aí, essa outra igreja fundada na Rocha também, do século III. Olha aí. Você vê como ela era, né? Fundada numa rocha até menor assim, né? Bem pequena, né? Os espaços, né? Para andar. As imagens, né? Os ícones, né? Sim, os ícones, né? Olha aí. Que coisa, né? A arte paleocristã, a história, né? É cheio de iconografia. Tá lá, ó, né? E aí, sobre essa questão de ícones e imagens, também é bastante interessante, porque, olha lá, quando você analisa, por exemplo, os textos, né, em que Deus mostrou como que deveria ser construído o Templo de Jerusalém, é mais ou menos isso aqui. Uhum. Então, você vê as imagens, você vê os ícones, você vê, né, toda a preocupação com o belo, né? Quando você vai, por exemplo, e vê a sinagoga de Dura Europos, que também é patrimônio mundial, que foi do ano 300 anos de Cristo, você também vê, né? Como que os judeus aqui consideravam a sinagoga. Você vê também os ícones, né? Olha só. E hoje você vai no templo católico. Interessante, sim, né? Construção. Muito então tá aqui, né? Interessante mesmo. Mais uma comparação. Essa igreja aqui, essa igreja o salão. Então você compara, né? Você compara Nossa! Não precisa dizer mais nada, né? Não tem nem comparação, né? Você vai na Bíblia e vê o templo de Jerusalém que Deus mandou fazer. Deus mandou fazer. E tem lá, né? E na Bíblia tá lá os detalhes, né? Construa assim, assado, tal, não sei o quê, né? Da construção tem lá os detalhes, né? Mas Ian, como é que a gente nunca reparou esses textos? Pois é. Quando a gente se converte à católica, a gente fala, eu nunca vi esse texto. Nunca vi. Não, mas a gente não via exatamente porque, acho que foi você mesmo, Sheila, que falou no começo da live, que eles falam sempre aqueles mesmos textos programados, né? Para só conver com a visão deles, né? Para corroborar com isso, né? Então, não, a própria descrição do Templo de Jerusalém, se você vai nas publicações, você vê que a Testemunha de Jeová, eles dão uma tirada tiram um pouco os ícones, tiram um pouco as esculturas, entendeu? Eles fazem assim uma coisa mais fria, né? Não mostra realmente o detalhe de como é. É desonesto mesmo.
Essa igreja aqui é a igreja dos Capuchinhos, aqui em Curitiba, é uma igreja muito Dos antiga, Três né? Capuchinhos aqui. Aqui em Curitiba. Olha, que É bem legal. bonito, hein? É linda. Lindo. Ou seja, pessoal, quando você pega lá o livro de Atos, né, numa Bíblia de verdade, não numa tradução falcatrua, você compara com a patrística e você compara com a igreja, como foi o que a gente fez, para nós ficou muito claro que é tudo a mesma coisa, entendeu? Que a igreja católica hoje é a mesma que pratica a adoração dos primeiros cristãos, que é a mesma que era praticada pelos apóstolos e que guarda a tradição apostólica. Né? Nossa, a gente começou a separar os textos que, né, confirmam que existiam em várias igrejas, a gente começou a ver que Paulo era católico, ele raspa o cabelo fazer voto, ele ora de joelho, ele chama todo mundo de santo toda hora. Toda hora nas cartas dele ele fala aos santos, não sei da onde, né? Aí esse livro de 1 Timóteo 3,15, ele é bem importante também, porque ele fala assim, ó, todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, Paulo deixa claro aqui, né, o que seria a coluna e sustentáculo da verdade? A igreja. Por quê? Porque, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses, né, foi escrita lá no ano 50, mais ou menos, a igreja de Tessalônica já existia. Então, Paulo escreveu uma carta para uma igreja que já existia, né? Não tinha Novo Testamento lá ainda, né? Então, a igreja era o sustentáculo da verdade e sempre foi, porque o Novo Testamento ele foi fechado só lá no ano 367, né? 380 e pouco, 382. Um quarto século, né? Ou seja, até o ano 360 e alguma coisa, 380, o verdadeiro cristianismo sobreviveu sem a Bíblia. E até a gente já discutiu que foi a tradição e o magistério da igreja quem definiu a própria Bíblia. Então, a Bíblia, ela saiu da igreja, e não a igreja saiu da Bíblia, né? Então, Por que dizemos que a Bíblia veio depois da igreja se já havia o Antigo Testamento? Ora, se você considera o Antigo Testamento Escritura Sagrada, Bíblia, e você está certo, então você também tem que considerar o Israel do Antigo Testamento como a igreja do Antigo Testamento, certo? E nesse sentido, entendendo ali como o povo de Deus, o mesmo princípio se aplica. O povo foi formado antes da Escritura ter sido registrada. Então, no Antigo Testamento, o povo é formado e só milhares de anos depois que o texto sagrado é escrito. No Novo Testamento, a mesma coisa. A igreja surge e só depois, não milhares de anos, mas décadas depois, que o texto sagrado é escrito. Então, quando terminou esses concílios, eles definiram os 46 livros do Antigo Testamento, fazendo parte do cânon cristão, porque a gente não tem o cânon judaico igual Lutero definiu. O nosso cânon é cristão. A gente segue os apóstolos. Os apóstolos usavam a Septuaginta, os 46 livros do Antigo Testamento. E definiram quais são os 27 do Novo Testamento, né? Porque Paulo escreveu muito mais cartas do que aquelas que nós temos, mas por que eles definiram aquela? Eles tiveram os critérios deles, né? Quais que traziam revelação sobre Jesus, enfim, e tinham certas coisas na época que não eram questionadas, né? Todo mundo sabe que na Bíblia tem 4 evangelhos, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que entraram aqui no Novo Testamento grego. Esse Novo Testamento são 27 livros, igualzinho ao Novo Testamento que os protestantes têm. Mas as pessoas acham que, sei lá, na época dos apóstolos, São Paulo andava por aí com esse texto na mão, ou as pessoas pregavam tendo esse texto. Não é verdade, gente. Existiam inúmeros outros evangelhos. Tem aqui os evangelhos apócrifos, né? Você pode ter acesso, vendido, né, nas linguagens originais, em grego, copta, em latim. Evangelhos que apresentam um Jesus bem diferente daquele que a gente está acostumado. Pois bem, nessa floresta de evangelhos, a igreja escolheu 4. Como é que você crê no evangelho? Só tem um jeito. É aquilo que Santo Agostinho nos diz, e está lá no Catecismo da Igreja Católica. Eu não creria nos evangelhos se a isso não me ordenasse a Santa Igreja Católica. Nós cremos na Bíblia porque cremos na igreja. Todo domingo a gente
se levanta e diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio na Igreja Católica. Gozado que não existe nenhum artigo do credo que diz assim, creio na Bíblia. Por quê? Porque através da nossa fé na Igreja, nós recebemos a Bíblia. Acho que mesmo. A gente repete um monte de mentiras, né? Uhum. E daí, quando a gente sai lá da torre, a gente tem que desconstruir aquelas mentiras, né? Entender tudo. Então, é importante orar, pedir ao Espírito Santo para a gente discernir, porque a fé, ela ilumina, né? Então, a gente consegue realmente buscar informações, conseguir entender melhor. Sem o Espírito Santo, com muito orgulho, muito copo cheio, a gente não aprende nada. Nós marianos, Exatamente. Maria, né, E o foco do evangelho sempre foi, né, é Jesus, né? É mostrar que ele veio, é o verbo encarnado, que é Deus encarnado, é a paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? Isso que a gente aprende na fé católica. Então, era isso que sempre os cristãos, os apóstolos, defenderam, né? E que ele morreu, que ele ressuscitou no próprio corpo, né? Que ele ascendeu aos céus, ele foi um corpo glorificado, né? Esse corpo que nós também vamos ter glorificado. Por isso que ele é chamado primogênito dos mortos, né? Ele não foi o primeiro a ser ressuscitado, Lázaro foi antes. Mas por que ele é considerado, né, a primícia dos mortos? Porque num corpo glorificado, ele foi o primeiro, né? É esse tipo de ressurreição que nós aguardamos, né? A nossa alma voltar para um corpo glorificado. Então, são profundidades espirituais que é só na fé católica que a gente aprende, né? Esse tipo de coisas que lá na seita nunca explicam. Nunca explicam. Não tem nem explicação, né? Consenso. Aliás, se não existisse consenso, a gente não teria 27 livros do Novo Testamento, né? Os 27 livros do Novo Testamento são uma das demonstrações da existência de consenso dentro da igreja e de mecanismos de resolução de conflitos e resolução de divergências dentro da igreja. As Escrituras Sagradas, em diversas passagens, demonstram os apóstolos ensinando oralmente, transmitindo ensinamentos orais, exortando que ensinamentos não escritos fossem mantidos. A gente viu que até mesmo os evangelhos, a composição dos escritos neotestamentários levavam em conta a transmissão oral. Eu disse também que tradição apostólica não é a mesma coisa que tradições orais. Tradição apostólica é uma tradição que tem origem nos apóstolos e contém não apenas transmissão de poder, transmissão de graça, mas também parâmetros organizacionais para a igreja, também exemplos, ensinamentos escritos e ensinamentos orais. Mas isso não quer dizer que toda e qualquer tradição oral vinda do primeiro século seja tradição apostólica, assim como nem todo escrito vindo do primeiro século seja também tradição apostólica. Existiam tradições orais vindas do primeiro século que eram transmitidas de maneira humana, normais, como toda e qualquer comunidade humana tem suas próprias tradições e costumes orais, e aí você tem que selecionar o joio do trigo, assim como você também tem escritos vindo do primeiro século, que por melhores que sejam, não têm a chancela da divina inspiração. E aí você também tem que separar o joio do trigo. O que ortodoxos e também católicos romanos e também orientais não calcedonianos dizem é que existia uma tradição apostólica divinamente inspirada que não se reduz às escrituras sagradas, não se reduz aos textos escritos e que inclui também ensinamentos orais, não só, mas também ensinamentos orais. Que a igreja primitiva transmitia outra forma de ensinamentos não escritos, que a igreja primitiva fazia uso de concílios para dirimir conflitos e dissensos. Mas em nenhum momento a igreja primitiva ensinava só a escritura. É verdade que existiam dissensos dentro da igreja primitiva, dos primeiros séculos, mas esse dissenso se dava não apenas em relação a tradições orais e ensinamentos orais, não apenas em relação a tradições não escritas. Esses dissensos se davam também em relação aos próprios escritos, ao próprio cânone, né? O que deixa, vamos dizer assim, mais um problemão no colo protestante. Além de não acharem sola escritura em nenhum lugar das escrituras, eles também não conseguem demonstrar o que são ou não escrituras sagradas. Porque fora da tradição oral, como é que eles podem sustentar qual é o cânone bíblico? Fora da tradição oral, eles não conseguem sustentar nem que aqueles livros sejam de autoria das pessoas que eles acreditam que sejam. Como eles podem dizer que as escrituras sagradas são, vamos dizer assim, o critério infalível da igreja, se essas escrituras, se esse cânone foi estabelecido por critérios falíveis, que eles consideram falíveis. A verdade é que o cristianismo depende inteiramente da transmissão apostólica. E essa transmissão apostólica, desde o início da igreja, desde o primeiro século, desde o princípio,
nunca se restringiu a escritos. O próprio Cristo nunca escreveu nada do próprio punho. O Verbo encarnado nunca escreveu nada do próprio punho. Os primeiros 20 anos de igreja, você não tinha nenhum escrito rodando. O Novo Testamento é uma produção do 2º, 3º e 4º séculos. O cânone bíblico, o cânone neotestamentário, só está totalmente definido no final do século IV e início do século V. E é estabelecido pela mesma igreja que se reunia em concílios, que levava em conta o consenso dos padres e que considerava que suas fileiras eram inspiradas pelo Espírito Santo e resguardadas pelos sucessores dos apóstolos. Esse foi o parâmetro da igreja desde o seu início. O Sola Escritura é uma invenção posterior, não é uma invenção apostólica, é um critério humano criado por Lutero. E outro ponto crucial é que a igreja, né, ao longo de toda a sua história, né, e isso já começou lá com os apóstolos, ela sempre sofreu ataques internos, ataques externos, né, teve que combater heresias, ideias contrárias aos ensinamentos dos apóstolos. Então, tudo que a gente tem hoje não é novidade, né? E a gente vê isso nos escritos também, ó. Cipriano de Cartago, lá no 200 depois de Cristo, ele falou, né? Há um só Deus e um só Cristo, uma só igreja e uma só cátedra fundada em Pedro pela palavra do Senhor. Quem se reuniu em outro lugar está espalhando. Não 200, pessoal, né? Ele falou que, ó, que existe hereges, né, que ousam zarpar e levar cartas de cismáticos e blasfemadores para a igreja, né? Então, complicado. Aí, Basílio de Cesareia também, né? Ó, a meta comum de todos os adversários e inimigos da sã doutrina é abalar o fundamento da fé em Cristo, né? Arrasando, fazendo desaparecer a tradição apostólica. Então, você vê, né? Isso Basílio de Cesareia no ano 300. Eucaristia, né? E a Eucaristia, né, Ian? É verdade. Quando a gente chega nisso aqui, e aí eu recomendo todo mundo que faça a mesma coisa, é pegar o livro de João, capítulo 6, numa Bíblia de verdade, e ler. Inteirinho. E ler inteirinho. João, capítulo 6. Porque é realmente impressionante, porque a gente vê que a verdadeira celebração eucarística, onde se acredita na presença real em corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, no pão e no vinho, só existe dentro da Igreja Católica. Né? Seguindo o que o nosso Senhor determinou em João 6. Né? É um absurdo. E aí a gente vai estudando tudo isso, mas a Eucaristia, ao meu ver, assim, é muito sério, porque ali em João 6,54, Jesus fala: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha como é sério isso aqui, né? E aí quando você pega o verbo, né, traduzido ali que Jesus utilizou para comer e tal, ele está falando de trogo, que significa roer, mastigar, triturar, né? Então é um sentido literal, não tem nada aqui usado simbolicamente. Simbólico, então, trogo nunca foi usado de forma simbólica, né? É realmente comer. Né? Então triste. Quando você está lá na seita, né, você é aquela palhaçada, né? É aquela profanação lá, aquela aberração, na verdade, né, que fazem. Sim. Complicado. Mas mesmo que eles fizessem do modo certo, como eles não têm a sucessão apostólica, eles não conseguem fazer a transformação, a transubstanciação. Que está claro ali, né, na Bíblia. Tanto é que quando Jesus, isso que está escrito em João 6 é muito interessante por vários aspectos. Um é que ali ele não está na Santa Ceia ainda. Ele está falando com um monte de discípulos que seguia ele, fora os discípulos, os 12 dele. Então, ele está muito antes da ceia, em particular, no cenáculo com os discípulos dele. Quando ele fala isso, as pessoas falam que aquelas palavras são duras demais. E eles abandonam. Então, quem não acreditou na literalidade de Jesus, abandonou ele. Daí, quando ele olha para ele, vocês também vão embora? Aí vem a confissão de Pedro. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de salvação, né? Porque eles acreditam na literalidade do que Jesus falou, né? Então, é muito sério. Então, quem que nós queremos ser? Iguais aos 12 apóstolos ou aqueles que duvidaram de Jesus e viraram as costas para ele, né? Ou a gente acredita em milagres, acredita no poder sobrenatural ou não acredita, né? Que tipo de cristão nós vamos ser? Cristãos ocidentalizados, né? Que não conseguem entender o significado das palavras que Jesus falou, né? Então, é muito sério, né? E depois que a gente estuda as provas na Bíblia, na história, né, tudo, e vê que tudo se conversa e nada se contradiz, né? Ao longo, você vai, que nem a gente falou, a gente está pegando escrito do ano 100, né? E não e se bate até hoje, né?
hoje, né? É diferente quando tá na seita, né? Que toda hora as coisas mudam. É Toda hora muda, né? Todo ano. uma loucura aquele negócio. Uhum. E a gente também tem as comprovações, né? Por exemplo, sobre a Eucaristia, a gente tem os milagres eucarísticos que comprovam, né? Os cientistas. Verdade. A igreja manda as amostras, não fala nem do que é. Então, estudem, né? Milagres eucarísticos, as aparições marianas, quando você vai pegar o manto, a tilma da aparição no México, em 1500, de Guadalupe, nem a Masa conseguiu explicar aquela tinta que não é de nenhum pigmento vegetal, nem animal, nem mineral, não é da terra, não está encostando no tecido. Enfim, aquela tilma tem muitas histórias, né? As notas da constelação, tudo, né? Então, E o interessante, inclusive, né, é que a igreja, ela até faz questão, né, de poder testar e tudo, para não falarem, né, porque tá plantando isso. Não, a igreja faz questão de ir lá fazer os testes e tal. É fantástico isso. Demora fantástico. anos, e a igreja fala assim... Não é do dia para noite. E não é dogma de fé. Você não é obrigado a acreditar naquilo. Mas ela fala, não, isso é verdade. Mas você não é obrigado a acreditar. Né? Mas é verdade. Então Exatamente. Os santos incorruptos, né, que tem até no Brasil, corpos incorruptos também. Tem no e aí, para fechar agora todas essas descobertas que a gente fez sobre a igreja, a gente chegou também na questão da missa daí, né? E aí teve um livro que foi muito legal, o livro do Scott Hahn, que chama-se Banquete do Cordeiro, em que ali ele descreve que a missa católica está totalmente na Bíblia, né? Então está aqui, ele listou, né? Todos os detalhes litúrgicos da missa estão no livro de Apocalipse e dentro da Bíblia, então é muito legal isso aqui. E também a gente vê que a própria missa, além de ser uma instrução do Nosso Senhor, como o Justino Mártir tinha falado lá no ano 150, ela também foi prefigurada no Antigo Testamento, lá com Melquisedeque, né? Que mandou trazer pão e vinho, abençoou Abraão. Também está totalmente na Bíblia, né? Malaquias, Êxodo, Hebreus, Jeremias. Então, assim, uma coisa espetacular. O que é mais relevante é que Cristo fundou uma igreja sobre o fundamento dos apóstolos e que enviou para essa igreja o Espírito Santo. Prometeu a essa igreja que aquilo que ela desligasse na terra estaria desligado no céu, aquilo que ela ligasse na terra estaria ligado no céu, e que essa igreja seria invencível diante dos poderes do demônio. E essa igreja, ela sobreviveu ao primeiro século, sobreviveu ao segundo século com uma tradição não escrita, com uma regra apostólica, com uma proto-ortodoxia, da qual ela tirou a sua regra de fé e da qual ela tirou o seu cânone escriturístico. E é nessa igreja que nós colocamos a nossa fé. Os protestantes, principalmente os evangélicos, eu estou me referindo aos protestantes de maneira genérica, mas, por exemplo, os luteranos não pensam assim. Os evangélicos, principalmente, eles perderam a fé na igreja e, portanto, perderam a fé em uma das promessas mais importantes de Cristo. Por terem perdido a fé na igreja, por terem falta de fé na igreja e nessas promessas de Cristo, os evangélicos eles querem construir a igreja de novo do nada. Quando o protestantismo nasceu, eles pensavam da seguinte maneira: olha, a igreja romana, ela conspurcou a tradição apostólica. Ela colocou um montão de tradições humanas que acabaram maculando e corrompendo o cristianismo primitivo. Nós temos que retornar à igreja primitiva, onde nós podemos, mais uma vez, alcançar essa tradição legítima dos apóstolos. Só que quanto mais a gente estuda sobre a igreja primitiva, mais existe um constrangimento dos evangélicos, que através dos estudos históricos, dos estudos arqueológicos, dos estudos dos padres, eles podem perceber muito bem que essa igreja primitiva parece muito pouco com o movimento evangélico. Essa igreja primitiva acreditava em sucessão apostólica, acreditava em tradições não escritas, fazia de sua regra de fé a tradição apostólica, acreditava em virgindade perpétua de Maria, acreditava em orações para os mortos, acreditava na Eucaristia como um sacrifício, acreditava em um montão de crenças que os evangélicos negaram por séculos. E agora eles têm muita dificuldade de se reconhecer nessa igreja primitiva. Sim. Então a gente viu aqui, quando a gente estuda a vida dos primeiros cristãos, esse tipo de coisa de ser desigrejado nem passava pela cabeça deles, né? Eles arriscavam a vida, né? Nas catacumbas para ser... Quando uma pessoa fala isso, Ian, ela tá assim, sabe? Imagina o primeiro cristão que se escondia, que era mártir, ouvir isso. Porque eles arriscaram a vida para se congregar em túmulos lá. Morreram, né? Em tudo.
para continuar funcionando como comunidade, igreja, né? Cada um com o seu dom, trazendo colocando seu dinheiro aos pés dos apóstolos para eles doarem para as viúvas, para os órfãos, está em Atos. A pessoa hoje ter um raciocínio desse, ela está assim... Não, e no meu ponto de vista, a pessoa que diz que não tem religião, que diz que não quer ser oprimida, que não quer ser doutrinada, que não precisa de homem para dizer o que tem que fazer e tal, na verdade, essa pessoa também tem a religião, que é a sua própria. Porque ela automaticamente cria suas doutrinas, ela cria no que ela os seus mandamentos, as suas devoções. Mais sério ainda, ela cria sua própria interpretação da Bíblia. Alguns chegam até o ponto de nem considerar mais a Bíblia, né? A pessoa fala assim, porque essa Bíblia aqui é falsa, porque foi a igreja que determinou. Aí ele vai lá e escolhe os próprios livros dele, né? Então ele está criando, na verdade, criando uma seita, uma religião própria, né? Porque realmente é uma loucura, né? Você dizer que não precisa de religião para entender Deus. Daí a pessoa diz assim, não, mas a igreja só oprime, né? Tá, mas quando a igreja diz o que tá bom para você, aí ok. Aí quando a igreja diz o que Deus diz para você fazer, aí é opressão, né? Quando ela fala que o teu pecado é pecado, aí você não gosta, né? Então, no fundo, a pessoa que é desigrejada, ela está se auto-julgando melhor do que todos os demais que se reúnem. Né? Em outras palavras, é isso. Ela fala assim, não, esse grupinho aqui é tudo bitolado, esse povinho aqui é tudo religioso, eu sou melhor. Eu sou melhor porque eu penso diferente, né? Eu não sou desse... Né? Eu estou assim. Eu não preciso de ninguém para conhecer a Deus, né? Eu mesmo oro ali e vou identificar. Aí tem uma frase do Phantom Shin que é muito... Venerável Phantom Shin, que é muito legal. Ele diz assim, ó, você diz que não vai à igreja porque está cheio de hipócritas lá? Eu digo que você está certo. Mas vem assim mesmo. Temos espaço para mais um. Né? É fantástico. Mas assim, quem acorda de uma seita, né? Ela tem uma grande vantagem, a liberdade. Agora ela está livre para ler o que ela quiser, né? Criticar, conversar, que nem os dissidentes, né? Igual aqui o teu canal, né? O canal dos dissidentes, aqui é terapia em grupo, né? Porque lá a gente não podia falar. Nossa, que estranho, né? Antes a gente não podia brindar, agora pode. Nossa, antes não podia. A gente não pode. Se conversar assim, já é marcado com X, já vai passar a linha B, já é eliminado o sacrilégio, né? Já não é convidado para mais nada. Aí, quando você sai, você tem essa oportunidade de ir na internet, procurar, ler o que você quiser, né? Escutar teólogos, ler Bíblias em outras traduções, conversar com pessoas, né? E falar, tá, mas você foi lá para a religião, como é que você lidou com essa questão de imagem, né? Já veio várias pessoas perguntar para a gente, como é que você fez, né? Como é que você me explica isso? Entendeu? Aí você consegue bater um papo, abrir a mente. Então, a vantagem de quem sai da seita, né? Que está numa condição desigrejado ou... Enfim, né? Ela tem essa chance na mão, essa liberdade, né? De buscar informação, né? Então, a dica que a gente dá é essa. Esvazia o copo, esquece tudo aquilo, né? Ora, pede o Espírito Santo e segue, né? Segue procurando, estudando, porque Deus, ele ouve nossas orações, né? Então, ele vai providenciar respostas, né? Vendo o nosso coração sincero, né? Então... Sim, claro. E também tem aquele papinho, né, que a gente escuta muito, a pessoa fala assim, eu não me encontrei em religião nenhuma ainda. Tipo, eu saí da seita, mas não me encontrei em religião... Tipo, como se tivesse que se encontrar mesmo, né? Não é self-service, né? Para mim tem que ter estacionamento. Quem disse que tem que se encontrar, né? Quem disse? Como se a religião fosse uma volta no supermercado, que você vai no carrinho lá e vai colocar só o que te agrada, né? A pessoa acredita que é isso, né? E também tem outra, né, Ian? Se a pessoa funda a religião dela hoje, né? Ela fala, não, eu sou iluminado, eu li lá Enoque, o livro de Enoque, e eu agora identifiquei e essa é a verdade. E o cara cria a religião dele, e posteriormente ele coloca algumas pessoas para acreditar, porque sempre tem, né? Tonto para acreditar em tudo. Essa mesma pessoa, passado um tempo, ela não ia nem na religião que ela mesma criou, né? Porque a pessoa ia mudar e ela mesma ia depois questionar as coisas que ela acreditava no início. Então é uma loucura você achar que pode se reunir ou adorar Deus sozinho, né? Não faz sentido algum.
Então, baseado nessa nossa experiência, a gente resolveu criar, Ian, um guia, né, que a gente chama de Canvas da Apologia da Verdade. Esse Olha que Canvas, legal. na verdade, é um guia numa folha de papel para dar uma ideia do que a pessoa tem que estudar e o que ela tem que ler. Então, o que ela tem que se perguntar, quais são algumas fontes que ela pode acessar, tipo, é Passo a passo. um passo a passo que, se a gente tivesse, tinha nos ajudado muito. A gente não tinha ficado 2 anos, né? Estudando. Vai estudar tudo isso. Uhum. Então a pessoa vai, ela faz os estudos por quadrante, então tem o quadrante da origem, né, da onde que ela se encontra atualmente, nas coisas que ela acredita, então ela faz algumas perguntas e estuda sobre isso. Aí aquilo que a gente comentou, né, o estudo da patrística e dos primeiros cristãos, então a gente dá a recomendação de algumas leituras, algumas perguntas que a pessoa tem que responder com base nessas leituras, né, algumas pesquisas interessantes para fazer também. Aí a gente fala que a pessoa tem que estudar a Reforma Protestante, né? Daí a gente dá aqui algumas recomendações de leitura também, né? Para ler, que é muito legal. Estudar mesmo sobre a Reforma, sobre as origens e quais eram os objetivos da Reforma, e principalmente, né, os frutos que a Reforma ou a Deforma Protestante trouxe. Aí depois a questão mais importante, né? Para ver se ela não está dentro de uma seita, então estudar o modelo Byte, né? Ler o livro Cults Inside Out do Alan Ross, estudar sobre gaslighting, né? Tem um outro livro também do Flávio Amaral, que fala sobre seitas e grupos manipuladores. Então aqui é bem importante, né? Porque se a gente tivesse acesso a isso aqui, a gente já tinha identificado que estava numa seita muito tempo antes, né? Tinha facilitado e muito, né? Pois é. E aí depois a pessoa parte para essa questão, né? Será que a Igreja Católica, a igreja que Jesus fundou, está na Bíblia? Então a gente separou aqui, né, alguns versículos que a pessoa pode ler e ela mesma vai poder chegar à conclusão, né? A gente recomenda sempre pedir oração e pedir para o Espírito Santo em oração para que consiga identificar a verdade, poder fazer a comparação daquilo que está lendo, né? E a partir daqui a pessoa vai tomar uma decisão. Não, tudo que eu vi é balela, prefiro continuar do jeito que eu estou e está tudo bem. Ou ela vai chegar a uma decisão. Não, realmente eu vou ter que tomar um rumo na vida e partir para um processo de conversão. Se ela partir para o processo de conversão, está aqui, né? O que ela tem que estudar sobre a igreja. E depois o processo, né? Como é que a pessoa faz o processo de conversão, né? Por exemplo, igual você falou, você foi lá conversar com o padre falou para você que o batismo não é válido. Então, uma das coisas é primeiro ver, né, se o que você fez até então é considerado válido para a igreja ou não. E aí depois algumas sugestões, né, de como a pessoa vai adotar a nova fé na sua vida, né? E aí sim, né, como a gente conversou, aquela forma livre, né, focado na liberdade individual, você fazendo por amor a Deus, sem pressão, sem ninguém te cobrando, sem relatório, né, sem sala B, sem nada. Então, e sem padronização, né, respeitando a tua personalidade, a tua individualidade, né? E esse Canvas, tua liberdade. E esse Canvas a pessoa consegue encontrar lá no nosso site, né, que é updateconsultoria.com/AV. Então, updateconsultoria.com/AV, né, de Apologia da Verdade. Então a pessoa consegue baixar lá. A gente pede uma pequena contribuição, que é ridícula, mas essa contribuição é muito importante porque a gente destina ela para obras de caridade na igreja, né? Então, ó, que legal, a Maria dos Reis até colocou aqui, ó. Eu acompanho meu marido, ele sempre foi católico. É muito bom que não sou pressionada a nada. Ela falou aqui, olha né? aí. Olha que legal. Ela é ex-TJ, Maria dos Reis. Que legal, ótimo. Ela disse, ó, eu me tornei a pessoa que mais temia. Estou ouvindo a pregação de padres. Não vejo a hora de chegar o próximo domingo para ir na missa de novo. Aí ela conclui que Sheila e Luiz foram meu sinal de Deus para voltar. Quase ela se tornou ateia, ela falou, né? Depois da desassociação. Olha que coisa, né? E vocês dois, inclusive, que ajudaram ela, né? E ela tá aqui, ó, mal vê a hora de chegar próximo domingo. Muito bom, né, gente? Muito legal. Muito bom, mas isso muito aí legal. Tudo é obra de Deus. Isso aí hoje a gente tem muita consciência disso. Ninguém passa por um processo de conversão. Por mérito próprio. E nós, né, Ian? Nós aqui, a gente é só uma pequena parte desse movimento todo, né, de pessoas que estão voltando para a tradição, redescobrindo a igreja. A gente Quantos protestantes estão fazendo esse movimento, né? Pela graça de Deus. Né? Isso é obra do Espírito Santo. Muitos, né? É obra do Espírito Santo, claríssimo. Né? Verdade. Quase um milagre mesmo, né? Milagre. A conversão muitas pessoas, milagre. né? Sim, muitas pessoas estão... E o mais engraçado, fantástico, né? Que é o que a gente já até falou, né?
que é voluntário, né? Literalmente voluntário. Nossa. Não É, é. a gente não tá ganhando É. R$1 com Pressão, tá. isso. Não, e não veio nenhum Sim. católico bater na minha porta, né, Ian? O padre não mandou eu Pois vir é. falar isso aqui. Não veio nenhum católico bater na minha porta Sim, aqui, olha, sim. tá aqui, toma um folhetinho aqui para você ler aí. Sim. Então. Assim Então, como a gente. não é motivado por dinheiro, nada, né? E elucida, né, para as pessoas ainda que têm dúvidas sinceras, né? Fica bem claro. Vocês deixaram bem esmiuçadinho, né? Digamos assim, né? Bem simples, bem fácil de entender, né? Muito bom mesmo, né? Só agradecer mesmo e obrigado pela participação aí. Que possamos, quem sabe um dia, né, nos Opa. encontrarmos aí em algum evento da Canção Nova, Opa! em Aparecida, Cachoeira, quem sabe, né?